Informações. A gente está em contato agora com o engenheiro elétrico e professor de eletrotécnica da rede de ensino grau técnico, professor Felipe Von Martins. Muito boa tarde, professor. Opa, boa tarde, André. Tudo bem com você? Tudo jóia por aqui, professor, e a gente está em contato com o professor para a gente falar um pouco mais a respeito até dos riscos dessa questão de uma pessoa ser eletrocutada. A gente trouxe, a informação já desde ontem, do garoto de 13 anos que foi atingido por uma descarga elétrica em um parque de diversões de Itapira. Informações atualizadas desse caso: esse garoto, ele segue internado na UTI em estado estável, UTI lá do Hospital Municipal de Itapira. A gente também teve um caso recente, na verdade, no final do ano, em Presidente Epitácio, na região de Araçatuba, quando um jovem de 30 anos acabou morrendo após receber uma descarga elétrica em um banheiro público da chamada Prainha do Rio Paraná. Ele era motorista por aplicativo, estava lá na cidade em passeio com a família. Em resumo, casos corriqueiros que, infelizmente, onde nunca se espera que haja algo nesse sentido, a pessoa acaba tomando um choque, podendo ser fatal. Nesses casos, professor, o que acontece para que haja essa descarga que passe, que chegue até a pessoa, enfim, que ela receba essa descarga elétrica? Olha, o que acontece, na verdade, é o seguinte: hoje em dia nós temos muita mão de obra, eu diria que até um pouco desqualificada, para estar fazendo essas instalações elétricas. E é aí que está o perigo. Às vezes, eu não sei exatamente o que aconteceu nesses casos, ainda está sendo apurado. Mas, no caso, por ter havido estas mortes, provavelmente foi um desgaste dos fios, uma falta de manutenção preventiva, falta de fiscalização. E esses casos, a eletricidade, ela é séria, ela é perigosa, ela mata. A corrente que passa pelo nosso corpo, que pode matar, ela é ínfima, é 30 miliamperes. Ela é muito pouco para poder matar uma pessoa. E nesse caso, por exemplo, do parque de diversões, olha só, nós temos normas técnicas e nós temos as ARTs, que são anotações de responsabilidades técnicas. Quem que foi o responsável? Quem que assinou para aprovar, para dar esse alvará, para liberar este parque de diversões para estar atuando? Quem que fez a instalação elétrica? Você entende? Esse que é o maior problema. Hoje em dia nós não temos essa fiscalização. Há um descaso com a eletricidade absurdo. Muitas vezes as pessoas elas acabam optando por preço ao invés de qualidade. E essa desqualificação acaba ocorrendo óbito em algumas pessoas. Agora, no caso da prainha, Isso. É um banheiro público. Um banheiro público feito de container, vale lembrar isso. Exato. Metal. Uma região molhada, o banheiro, próximo de praia, se eu não me engano. Isso. E ali, o que acontece? A maresia já faz um desgaste dos cabos. Imagina o seguinte: uma região toda molhada, container de metal, fio desencapado, quem que foi fazer a manutenção nesses locais, aquilo tudo passava energia, inclusive no chão. O rapaz entrou descalço e veio acontecer esse incidente. Poderiam ter havido mais vítimas do que apenas esse rapaz. Então, hoje, mais do que esses acidentes, nós temos que nos preocupar com a fiscalização e com a qualificação das pessoas que fazem essas instalações elétricas, não é? Porque nós temos normas a seguir, e essas normas elas são seguidas? Essa que é a maior pergunta aqui, Se elas são realmente seguidas. Sim, o senhor colocou nessa questão das normas a serem seguidas, a qualidade da instalação e da própria manutenção também. Muitas vezes, falando em choque, eu sempre lembro, acredito que muita gente já tomou aquele choque no banheiro,
né? Quando vai abrir lá o registro do chuveiro, né? Se não tem um aterramento, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, mas se não fizer aquele aterramento lá na instalação do chuveiro, vai levar aquele choque, né? Quando a gente vai estar descalço, logicamente, né? E acaba levando aquele choque. Muitas vezes não é grave. Então, além de nós termos essas normas, nós temos vários sistemas de proteção. Tem muitos disjuntores e tem um que é conhecido como disjuntor residual. Ele quando tem uma fuga de corrente, essa de 30 mA que mata uma pessoa, quando você tem essa fuga, o sistema ele identifica que está acontecendo uma fuga, que é um possível choque, ele desarma o sistema. Então nós temos vários sistemas de proteção para a pessoa. Numa casa, se isso conhecesse a norma... Numa casa, essa corrente que o senhor fala de 30 mA, em uma tomada, para a gente ter uma noção, uma tomada de 127 volts, se uma criança coloca um dedo lá, por exemplo, pode ter uma descarga nesse sentido dessa corrente, ou isso são em outros casos? Não, pode haver sim, tomadas de 127 volts, de 220 volts, elas são perigosas. Nós temos uma resistência no nosso corpo, né? A pele humana, ela tem uma resistência. Essa resistência, ela é medida em ohms, uma unidade de medida aí da resistência, da resistividade. E a pele seca, ela tem aproximadamente 100.000 ohms. A pele molhada, ela cai para 1.000. É uma diferença gritante. Então, uma continha básica aí, né? A formulinha aí é tensão igual a resistência vezes a corrente. Se você fizer ali uma continha básica, você vê que essa corrente de 30 miliamperes chega muito rápido. Numa pele molhada, por exemplo, então ela consegue sim atingir. Provavelmente no banheiro era o quê? Um fio decapado de iluminação 127 volts. Sim. Professor Felipe Von Martins, engenheiro elétrico e professor de eletrotécnica da rede de ensino grau técnico, mais uma vez muito obrigado por essas explicações, né, e que a gente possa fazer a nossa parte, temos de redobrar os cuidados, mas mais que isso, né, as autoridades aí competentes sempre em fiscalização com relação a todos esses procedimentos e essas normas a serem cumpridas. Muito obrigado, professor, e uma boa tarde. Obrigado, André, uma boa tarde. Agora 3h50.